Meu nome é Conceição. Tenho 63 anos, cabelo branco desde os 55 e mãos que já ralaram muita batata sem precisar de louvor nenhum por isso. Eu sou a avó do Gustavo. Pelo menos é assim que todo mundo me apresenta. Essa é a avó do Guto. Como se eu fosse um acessório dele e não o contrário. Mas deixa eu te contar como isso começou de verdade. Minha filha, a Priscila, engravidou com 27 anos. O pai do Gustavo se chamava Henrique. Bonito, educado, desses que prendem porta e puxam cadeira, mas que somem no escuro quando a conta chega. E ela? Ela era jovem, queria trabalhar, crescer, construir alguma coisa além de fraldas e mamadeira. Eu entendi isso. Nunca a julguei por isso. O que eu não entendi, e até hoje fico pensando, foi como uma decisão temporária virou 7 anos da minha vida. Mãe, fica com ele só até eu me organizar. Essa frase eu ouvi em março de 2017. O Gustavo tinha 8 meses. Estava com tosse, estava com febre, estava precisando de alguém que ficasse. E eu fiquei. Fiquei na primeira noite. Fiquei na segunda. Fiquei na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Eu não me arrependo de ter ficado. Me arrependo de ter ficado em silêncio. Minha casa virou a casa dele. Minha rotina virou a rotina dele. Eu aprendi o nome dos professores, o nome dos amiguinhos, qual brinquedo ele dormia abraçado, qual música ele pedia quando estava com medo à noite. A Priscila visitava quando podia. Às vezes uma vez por mês, às vezes menos. Mandava dinheiro quando lembrava. E eu não reclamava, porque achava que reclamar era ser egoísta. Que eu estava fazendo o certo, que a família se ajuda, que minha filha ia se organizar. Só que 7 anos é muito tempo para alguém se organizar. E foi numa segunda-feira comum, enquanto eu varria o corredor de casa, que o telefone tocou e mudou tudo. Para entender o que aconteceu nessa segunda-feira, você precisa entender o que foi esses 7 anos. Eu não era a avó de fim de semana. Eu era a avó de todo dia, de toda hora, de toda crise. Fui eu que levei o Gustavo na primeira consulta do pediatra. Fui eu que fiquei do lado dele nas 3 vezes que ele teve crise de bronquite. Fui eu que sentei na cadeirinha de plástico dura ao lado da cama dele no hospital e não dormi porque ele não dormia. Fui eu que aprendi a fazer o bolo de cenoura do jeitinho que ele gostava, sem cobertura de chocolate, só o glacê amarelo, porque ele tinha essa coisa com chocolate que irritava a garganta. Quando ele começou a escola, a ficha de matrícula pedia responsável. Eu escrevi meu nome, assinei, colei foto, levei documento. Ninguém questionou. A escola me ligava quando ele tinha febre. A escola me ligava quando tinha reunião. A escola me ligava quando ele brigou com o colega e precisava que alguém fosse buscar. A Priscila morava a 40 minutos de distância. Eu morava a 2 quarteirões da escola. Então eu fui em tudo. Sempre eu. Tem uma foto que eu guardei num envelope dentro da gaveta da minha cômoda. É uma foto da formatura do jardim de infância do Gustavo. Ele está de beca azul, chapéu quadrado, sorrindo com os dentinhos de leite. E do lado dele, segurando a mão dele, estou eu. A Priscila não foi. Disse que tinha compromisso de trabalho. Mandou mensagem de parabéns às 11 da noite. Eu entendi. Fiquei triste, mas entendi. O que eu não entendi foi quando, alguns meses depois, ela começou a postar foto dele nas redes dela, com legenda de meu bebê, meu tudo, minha vida, com coração, com emoji de choro, com comentários de amigas dizendo que mãe linda, que filho abençoado. Eu via aquelas fotos e ficava olhando para a minha mão, a mão que tinha segurado ele na beca, na vacina, na cirurgia de amígdala, na primeira vez que ele andou de bicicleta sem rodinhas. Mas eu não disse nada, nunca disse nada, porque eu pensava, família não guarda conta, família se ajuda. Se você já cuidou de alguém de coração inteiro e foi tratada como se fosse invisível, eu preciso que você fique comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu comigo não foi só injustiça. Foi uma lição que eu não queria ter aprendido desse jeito. O Gustavo foi crescendo, foi virando menino, depois pré-adolescente. E junto com ele foram crescendo as ausências da Priscila e o silêncio dela sobre o futuro. Eu nunca perguntei diretamente: quando você vai buscar ele de volta? Tinha medo da resposta.
ou medo de não ter resposta nenhuma. Mas algumas coisas foram acontecendo que eu fui engolindo uma por uma. Cena 1. Aniversário de 10 anos do Gustavo. A Priscila apareceu com um namorado novo, o Rogério. Trouxe bolo comprado, presente embrulhado, perfume caro no cabelo. Ficou na festa tirando foto. Quando as visitas foram embora, ela falou para o Gustavo: "Filho, a mamãe vai passar mais tempo com você daqui pra frente, tá? A gente vai fazer isso dar certo." O Gustavo sorriu com aquele sorriso largo que ele tem. Eu fui lavar a louça. Ninguém falou nada comigo. Cena 2. Consulta com a ortopedista. O Gustavo estava com dor no joelho. Eu marquei consulta, paguei com o meu cartão, levei no transporte público porque meu carro estava na oficina. A médica perguntou: "A senhora é a mãe?" Eu disse: "Sou a avó." Ela olhou para a ficha. Disse que precisava de autorização da responsável legal para fazer o raio-x. Eu fiquei parada. Liguei para a Priscila. Ela não atendeu. Mandei mensagem. Ela respondeu 20 minutos depois, com um print de autorização pelo WhatsApp que a médica não aceitou. Ficamos 2 horas esperando até a Priscila mandar um PDF assinado digitalmente. Eu segurei o Gustavo pelo ombro aquelas 2 horas e não deixei ele ver que eu estava tremendo de raiva. Cena 3. Reunião de pais no 5º ano. Eu fui como sempre. Sentei na cadeira de plástico, peguei o bilhete da professora, ouvi o comentário de que o Gustavo estava ótimo, que era um menino responsável, que ela queria conversar sobre o reforço de matemática. Na saída, a professora me chamou num canto e disse em voz baixa: "Dona Conceição, a senhora sabe que a partir do ano que vem, com a mudança de gestão, a escola vai precisar da assinatura da responsável legal em tudo. A ficha da senhora como responsável foi aceita até agora, porque nós conhecemos a situação, mas oficialmente..." Ela não terminou a frase, não precisou. Eu saí da escola com o bilhete dobrado na mão e fui direto para a farmácia comprar o remédio que o Gustavo tinha pedido para a garganta. Não contei para ninguém. Cena 4, o diário. Isso eu nunca pretendia ler. Não sou desse tipo. Mas o Gustavo tinha 11 anos e um dia ele saiu correndo para o futebol e o diário caiu da mochila, aberto no chão. Eu peguei para colocar de volta e vi uma frase, só uma. A mamãe disse que em breve a gente vai morar junto. Ela disse que já tem apartamento. Eu fechei o diário, coloquei de volta na mochila. Fui para o banheiro, fechei a porta. Chorei sem fazer barulho, daquele jeito que a gente aprende quando mora com criança e não quer assustar ninguém. Depois lavei o rosto, esquentei o feijão e esperei ele voltar do futebol. Cena 5, a foto antiga. Naquela noite, depois que o Gustavo dormiu, eu fui até a gaveta da cômoda e peguei a foto da formatura. Fiquei olhando para ela por um tempo longo, para a beca azul, para o chapéu quadrado, para os dentinhos de leite, para a minha mão segurando a dele. E pensei, se ela vier buscar ele amanhã, o que fica comigo? Uma foto dentro de uma gaveta? A segunda-feira que mudou tudo foi em agosto. O telefone tocou às 10 da manhã. Era a ex-secretária da escola. "Dona Conceição, bom dia. A gente está tentando entrar em contato com a responsável legal do Gustavo para animar a reunião de quinta-feira. A senhora pode repassar o número da mãe dele?" Eu parei. Como assim? Eu sou responsável pelo Gustavo. Fui eu que assinei a matrícula. Silêncio do outro lado. "Dona Conceição, Desculpa, mas a partir dessa semana houve uma atualização no sistema. A responsável legal registrada agora é a Priscila Santos. Ela veio pessoalmente na semana passada atualizar os dados. Então, os convites para a reunião foram enviados para ela." Eu não consegui falar por uns 3 segundos. "Ela foi à escola?" "Sim, na última quarta. Atualizou o cadastro completo." Desliguei o telefone. Fiquei sentada na cadeira da cozinha, olhando para a xícara de café que eu tinha deixado esfriar. A Priscila foi à escola na última quarta, silenciosamente, sem me avisar, sem me perguntar, sem dizer uma palavra. Ela foi e tirou meu nome de lá. Liguei para ela. Ela atendeu no segundo toque, o que me disse que ela estava esperando. "Mãe, Priscila, a escola acabou de me ligar dizendo que você mudou o cadastro do Gustavo." "Mãe, eu precisava fazer isso. Eu sou a mãe dele. Não faz sentido a escola me contatar por você. Você foi lá sem me avisar." "Eu não precisava te avisar, ele é meu filho." Aquela frase, do jeito que ela falou,
Ele é meu filho. Com aquela voz calma, certinha, como se eu fosse uma funcionária que tinha ultrapassado o limite do contrato. Eu respirei fundo. Priscila, eu criei ele por 7 anos. Eu fui em cada reunião, cada consulta, cada noite de febre. Eu sei, mãe, e eu agradeço muito. Mas agora eu estou em condições de cuidar dele. O Rogério tem um apartamento grande. A gente vai buscar ele em novembro. Novembro. Ela já tinha data. Você já combinou isso com o Gustavo? Já conversei com ele, sim. E comigo, você combinou comigo? Silêncio. Mãe, você é a avó dele. Você vai continuar convivendo com ele, não precisa dramatizar. Eu sei que você está sentindo o que eu senti nesse momento. Se você conhece alguém que passou por algo assim, ou se você mesma passou, eu quero que você deixe nos comentários. Você acha que eu estava errada em me sentir apagada? Porque ainda hoje eu me faço essa pergunta. Depois que eu desliguei, fiquei 2 dias pensando. Não fui atrás de advogado. Não fui para o cartório. Não liguei para o Gustavo chorando, nem fiz aquele tipo de cena que a família nunca esquece e nunca perdoa. Fiquei 2 dias sentada comigo mesma. Tirei aquela foto da gaveta de novo, a foto da formatura. E tirei também o diário do Gustavo. Não para ler, mas porque ele tinha caído de novo da mochila e eu tinha guardado sem devolver. Fiquei com os 2 na mão. A foto era minha, o diário era dele. E aí eu entendi alguma coisa que demorei anos para entender. Eu tinha cuidado do Gustavo achando que estava construindo uma família. Mas a família que eu estava construindo nunca me incluiu nos documentos. Me incluiu na louça, na febre, na fila do hospital, mas não no papel. E agora, eu precisava decidir se ia brigar por um papel ou brigar pelo menino. Fui até a Priscila. Não liguei. Fui pessoalmente de tarde, num dia que o Gustavo estava na escola. Sentei na sala dela, olhei para ela e coloquei a foto em cima da mesa. Ela olhou para a foto. Ficou em silêncio. Essa é a formatura do jardim de infância dele, eu disse. Você não foi. Eu fui. Segurei a mão dele. Paguei a beca. Fiz o almoço depois. Convidei as vizinhas. Comprei o bolo de coco que ele queria. Ela não disse nada. Eu não estou aqui para te tirar o filho. Você é a mãe dele. Sempre vai ser. Mas eu preciso que você me olhe e me diga que sabe o que esses 7 anos foram para mim. Não para o Gustavo, para mim. A Priscila ficou olhando para a foto. Demorou uns 30 segundos, que pareceram 1 hora, até ela dizer: eu sei, mãe. Mais silêncio. E você acha que foi justo o que aconteceu essa semana? Ela não respondeu de imediato, depois disse: não foi, eu devia ter te avisado. Isso foi tudo. Eu devia ter te avisado. Não foi o pedido de desculpa que eu queria. Não foi a cena de choro, o abraço, o reconhecimento de tudo. Foi só aquela frase pequena, seca, mas foi o máximo que eu ia conseguir naquele dia. Eu peguei a foto de volta e disse: tudo bem, mas eu preciso que a mudança do Gustavo seja conversada comigo, não comunicada, conversada. Ela concordou com a cabeça. Fui embora. Novembro chegou. O Gustavo foi morar com a Priscila e o Rogério. O apartamento era bonito, grande, perto de uma escola melhor. Na última noite, antes da mudança, ele dormiu na minha casa. A gente fez pipoca, assistiu um filme de aventura que ele escolheu. E quando as luzes foram apagadas, ele ficou um tempo quieto antes de dizer: vovó? Oi, meu bem. Você vai sentir minha falta? Eu precisei respirar fundo antes de responder. Vou sentir muito. Eu também vou sentir sua falta. Mais silêncio. Vovó, eu sei que foi você que ficou com eu todo esse tempo. Ele tinha 12 anos. 12 anos e essa frase. Eu sei que a mamãe não podia, mas você podia, e ficou. Eu não disse nada. Só puxei ele mais perto e deixei o silêncio ficar ali com a gente. Na manhã seguinte, a mudança foi feita. Caixas, mochila, bicicleta, o urso de pelúcia velho que ele ainda não tinha coragem de jogar fora. A Priscila chegou com o Rogério. Carregaram as coisas. Na hora de ir embora, ela me abraçou por trás da porta. Um abraço de lado, rápido, daquele tipo que a gente dá quando não sabe direito o que dizer. Obrigada, mãe, ela disse no meu ouvido. Só isso. Eu deixei o abraço durar o tempo que ela quis. Não forcei mais, não esperei mais. Aprendi que às vezes a gratidão chega pequena.
E a gente tem que decidir se aceita assim ou passa a vida esperando ela crescer. Escolhi aceitar. 3 semanas depois, a escola nova do Gustavo mandou a lista de reunião de pais pelo aplicativo. O nome da responsável era Priscila, mas o Gustavo me mandou mensagem no WhatsApp com uma foto de um trabalho de história que ele tinha feito. Era sobre família. E na parte de pessoas que me criaram, ele tinha escrito 2 nomes, o dela e o meu. Eu imprimi aquela folha. Coloquei dentro da gaveta da cômoda, do lado da foto da formatura. Às vezes não é o documento que prova o que você foi para alguém. Às vezes é uma folha de caderno com letra de criança. E isso, ninguém vai ao cartório tirar. Se essa história chegou em você de um jeito que você não esperava, deixa o seu comentário aqui embaixo. Me conta se você já foi a pessoa invisível na vida de alguém que amava de verdade. E se você ainda não está inscrita nesse canal, vem ficar. As histórias aqui são assim, reais, difíceis e, no final, sempre sobre escolha.